Olá a todos, estamos aqui de volta, um imenso prazer para dar continuidade à apresentação às nossas sessões, episódios de podcast oferecido pela Werfen. Me chamo Tomás Crochemor. Hoje nós vamos abordar mais um tema de extrema relevância para a nossa prática clínica. Vamos falar sobre anti-10A, atividade anti-10A no contexto de anticoagulantes, como os DOACs e a heparina. E nada melhor do que convidar o Dr. João Guerra, que é médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, uma pessoa que tem uma experiência longa nesse assunto, nesse tema, e trabalha diariamente, para dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Muito obrigado, Guerra. Prazer você estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Tomás. Obrigado a Werfen pelo convite. O Tomás é um amigo, né? A gente já trabalhou muito junto no Einstein. O Tomás trabalhou na terapia intensiva há muito tempo. Eu sou médico hematologista, patologista clínico, sou coordenador médico do Laboratório de Hematologia e Coagulação e responsável pelo setor de hemostasia e trombose no Einstein. Trabalho no Centro de Hematologia de São Paulo também. E é uma alegria muito grande estar aqui. É um assunto que a gente gosta. Então vai ser bacana aqui bater papo aqui. Com certeza, Guerra. Obrigado mesmo pela tua presença aí. O que é anti-10A? O que você entende da importância desse teste quando a gente fala dos novos, né? Não são mais novos, né? Os DOACs, ou então quando a gente fala de heparinização no cenário de paciente crítico. O que é anti-10A? Esse teste que mede a atividade anti-10A, né? É um teste que é mais específico para a gente poder controlar medicações que inibem o fator 10 e da coagulação. Então, medicações anticoagulantes que inibem o fator 10 e da coagulação. Então, no caso das heparinas não fracionadas, das heparinas de baixo peso e dos anticoagulantes diretos, nós temos disponíveis 2 apresentações do Brasil, 3, e na verdade mais testes nós temos para 2, que é a rivaroxabana, a pixabana e a edoxabana. Para isso nós não temos testes disponíveis, nós temos teste hoje para rivaroxabana e para a pixabana. Então, esse teste ele é muito útil em algumas situações onde, para as heparinas, principalmente a heparina não fracionada, que o teste de TTPA ele perde a sensibilidade. Então, tem algumas situações na prática clínica que o teste de TTPA ele não dá uma informação exata do que está acontecendo com o paciente. Então, por exemplo, pacientes resistentes à heparina. Existe esse tipo de paciente? Existe esse tipo de paciente. Então, o TTPA perde essa sensibilidade. Então, esse teste que avalia a atividade anti-10A para heparina não fracionada, ele é um teste que ajuda muito a gente na prática. Pacientes graves que têm deficiência de antitrombina, nós sabemos que as heparinas, elas funcionam bem quando o paciente tem antitrombina para inibir a trombina e o fator 10. Quando esse paciente é muito grave, que ele tem uma produção de antitrombina diminuída, o TTPA também perde sensibilidade. Então, esse teste também ele ajuda para avaliar esse tipo de situação. Pacientes, às vezes, inflamados, que tem um fator 8 muito alto, que encurta o TTPA, o teste que mede a atividade anti-10A, ele pode ajudar em algumas situações e clínicas na tomada de decisão farmacológica. Então, nós temos disponível no nosso serviço, nós usamos bastante. O anti-10A que avalia heparina de baixo peso molecular, esse sim ele tem algumas especificidades interessantes, esse teste. Então, por exemplo, para pacientes com obesidade, importante, obesidade mórbida, gestantes, pacientes com alteração e disfunção renal, onde você está usando a heparina de baixo peso molecular, avaliar a atividade anti-10A nesse tipo de situação é importante, porque às vezes a dose que você está usando, porque geralmente o cálculo que você faz para tratar um doente com tromboembolismo venoso é por quilo de peso. Isso. Então, às vezes, nessas situações, a dose fisiológica às vezes é muito alta e para esse paciente a gente se perde. Você viu muito isso? Os piores sangramentos que eu vi foi com a heparina de baixo peso molecular. Então, esse teste de anti-10 para a heparina de baixo peso molecular, que avalia a atividade da heparina de baixo peso molecular, é um teste que a gente usa bastante na prática e clínica
principalmente nessas situações. Não é um teste que está disponível em vários hospitais, nós temos esse teste, ele tem umas especificidades interessantes, que ele foi validado, que você precisa fazer a coleta até 4 horas após a aplicação e da medicação. Então, é importante esses cuidados pré-analíticos para poder interpretar de uma maneira correta esse tipo de resultado. E finalmente, os anticoagulantes diretos, os inibidores diretos da coagulação que não dependem e da antitrombina, que é a rivaroxabana e a apixabana. Nós também temos disponível esse teste e que avalia atividade anti-10A, e esse é um pouco mais polêmico. E por que ele é polêmico? Porque esses anticoagulantes diretos, eles foram desenvolvidos. Todo o processo de validação dessas medicações, né, os vários estudos e clínicos das drogas, eles foram sempre validados falando que você não precisa fazer controle laboratorial. Então diferente da varfarina, né, e que é um anticoagulante oral, que inibe os fatores de vitamina K e dependentes, onde o exame do INR é que controla essa medicação, esses testes, eles foram... essas drogas, elas foram desenvolvidas e falando exatamente isso, que não precisa controle laboratorial. Então, com o decorrer do tempo, a gente começa a ver... Eu trato de muito paciente com tromboembolismo venoso no hospital, no consultório. Então, e eu recebo os casos que dão errados, viu, Tomás? Assim, quando chega para mim... Coisa boa não chega. Não, ou é o paciente que retrombosou, ou é o paciente que sangrou. Então, aí, esses testes nos ajudam em algumas situações. Eu vou te dar um exemplo. Como é que você pode justificar que um paciente de 150 quilos ele vai tomar a mesma dosagem de um paciente de 70 quilos? E será que na prática a gente está protegendo esse paciente? Não está? Então, e fica aquela discussão. Pacientes com alteração de função renal, será que eles não teriam que ter algum ajuste de dose? Né? E você não tem um teste que faz isso. Nós temos, né? Mas na prática e clínica ele ainda não foi incorporado. Felizmente no nosso serviço a gente tem isso daí, a gente já trabalha com isso há mais de 5 anos, então a gente já tem uma experiência importante tanto com rivaroxabana, e com isso a gente tem mais experiência, como mais recentemente, uns 2 anos, com atividade anti-10 para a apixabana. Tá? Então assim, eu tenho usado em pacientes nessas situações que eu coloquei. Eu uso esse teste, por exemplo, o paciente chega com abdômen agudo, toma um desses anticoagulantes, ele chega no pronto-socorro. Aí fica aquela questão, opera, não opera, já pode operar, não opera. Então esse teste ele pode ajudar nisso, a gente sabe que a meia-vida da droga é curta. Definir o melhor momento cirúrgico, né? Isso pode ajudar também. Enfim, então você tem algumas situações na prática e clínica que, no meu entender, esse teste cada dia mais vai ser incorporado. Tá? O que acontece? Hoje, nos serviços, como o teste não está disponível de uma maneira dioturna, ou seja, você colhe, às vezes manda para um outro serviço, demora 12 horas, 24 horas para sair, então a pessoa não consegue ver o benefício de você poder adequar a dose da medicação e pelo exame. Mas como nós temos hoje uma prática que sai assim, ele é um teste que é feito dioturnamente e sai o resultado em 2 horas no máximo, enfim, até menos. E se você avisar o laboratório antes, é possível você soltar esse teste rápido. Não é um teste complicado de ser feito, né? Hoje os equipamentos disponíveis, você tem toda uma validação, enfim, seria possível colocar isso em prática de uma maneira mais objetiva. Então, hoje no Einstein a gente tem disponível no Morumbi, estamos colocando também, a gente está estendendo isso para as unidades de Goiânia, tá? E quando precisa nas parcerias públicas também, a gente também dá acesso para o paciente. A gente acredita na importância do exame, né? Não, é extremamente interessante escutar você falar, porque assim, quando um paciente que tem uma indicação, uma necessidade de um anticoagulante, né? Por exemplo, paciente que tem fibrilação atrial crônica, né? Com risco de complicação com AVC, por exemplo,
são pacientes que têm algum grau, né, de risco de complicações trombóticas. E quando a gente fala de distúrbio de coagulação, é interessante que não tem muita margem para erro, né? Porque se a gente faz uma subdose do anticoagulante, o paciente pode evoluir com complicações trombóticas, né? Se a gente acaba dando uma sobredose do anticoagulante, podem evoluir com complicações hemorrágicas. E a gente tem acompanhado isso, né? Mesmo com a evolução dos anticoagulantes dentro da terapia intensiva, casos que pacientes idosos que acabam evoluindo com hemorragia intracraniana, hemorragia digestiva em uso dos anticoagulantes, né? Então essa é uma preocupação, e eu acho que o que você falou é perfeito, né? Porque eles surgiram, né? Com a ideia de que realmente não precisaria se monitorar. O problema é quando a gente está diante de um paciente específico, como você falou, tem 140 quilos, tem uma creatinina de 2, 3, né? Toma série de outras medicações, né? E existem estudos na literatura mostrando essa variabilidade interpessoal de resposta a esses fármacos, né? Às vezes chega a 30%, 40% para rivaroxaban, para apixaban, né? Então, dentro desse contexto, você vê o papel do anti-10A para, primeiro, identificar ou apoiar na melhor tomada de decisão em relação à dosagem desses DOACs, para trazer mais segurança para os pacientes, né? No contexto pré-operatório, ajudar na tomada de decisão em termos de postergar a cirurgia ou não. E como é que você vê também, por exemplo, para o paciente que chega dentro do hospital, dentro da UTI, te pedem para avaliar, que o paciente chega com um AVC hemorrágico, por exemplo, em uso de rivaroxaban, né? Você acha que tem um papel importante também da identificação do anti-10A para poder te orientar melhor a reversão? Essa pergunta é importante. Eu acho que o que está faltando para esses testes que avalia a atividade anti-10A é você estruturá-los em protocolos. Ou seja, em que pacientes teria indicação de fazer esse tipo de teste. Tá? Então, a gente tem um protocolo no AIS chamado código hemorrágico, que a gente está rediscutindo o protocolo agora, e muito provavelmente nós vamos incorporar a parte dos reversores do anti-10A. Né? O uso dos reversores que estão sendo aprovados aqui no Brasil, e nós vamos ter que incorporar. Então, eu acho que nesse cenário do uso do reversor, principalmente para VCH, sangramento, trato e gastrointestinal mais grave, que teria a indicação do uso e do reversor, seria fundamental fazer esse teste. E eu acho que daria mais embasamento, tanto do ponto de vista clínico, como do ponto de vista até para justificar o uso dessas medicações, né? Porque o teste é um teste bom, Tomás. Nós validamos no Einstein o teste fazendo um comparativo, comparando a espectrometria de massa, ou seja, a dosagem sérica da droga, com a atividade anti-10A. Nós fizemos esse trabalho, nós publicamos esse trabalho na PLOS ONE, é um trabalho da Priscila, que trabalha no setor de espectrometria de massa do laboratório. E a curva de correlação linear entre a dosagem sérica de rivaroxabana 10, 15 e 20 para atividade anti-10A foi 0,94, assim, uma correlação muito boa. Então, o teste funciona. A partir desse teste que nós fizemos em house, nós validamos o kit da Werfen, que veio para o Brasil. Então, a segurança do método, eu não tenho dúvida. Assim, que é um resultado que te dá uma informação baseado na dosagem sérica e da droga. Então, ele tem uma boa correlação mesmo. Tá? O que está faltando é a gente estabelecer em quais pacientes a gente teria benefício. Eu acho que assim, criança precisa, com as novas formulações xarope dos anti-10, pacientes com alteração, idosos hoje, que a gente tem utilizado essas medicações de uma maneira mais exuberante, assim, de uma maneira mais importante. A gente tinha medo de dar esses anticoagulantes diretos para idosos e hoje nós estamos dando mais. Né? Por quê? Porque o idoso tem uma função renal diminuída. A gente ficava com medo até por causa de outras comorbidades e função renal. Eu acho que nessas situações, na situação que você citou de hemorragia intracraniana, eu acho que tem uma indicação importante. Então, assim,
resumindo, a gente tem que colocar o teste dentro de um protocolo de um protocolo clínico, onde naquela situação tem que se fazer o teste. Porque às vezes o médico ele não dá importância para o teste até no dia que ele recebe o resultado na mão dele, que ajuda isso, né? A gente viu muito no protocolo nosso do código hemorrágico, quando a gente colocou tromboelastometria na prática clínica, teste de função plaquetária, tudo. Isso é um exagero, tudo. Mas quando o médico recebe o resultado e ele vê que de uma maneira organizada e ele vê que aquilo tá orientando a melhor prática dele, isso daí com o tempo ele é incorporado. Então, eu acho que a gente entende que o custo é importante, tá? Então, num cenário de protocolo clínico, e não de pesquisa, estou falando dos protocolos que a gente faz institucionais, né? Os testes já foram estudados, tem um monte de publicação, tudo. Tá? E mudar essa cultura, porque ficou uma cultura que essas drogas não precisam. Realmente, elas não precisam para o dia a dia. Como é o INR para varfarina, que você fazia exame no paciente toda semana, a cada 15 dias, todo mês, e realmente isso não precisa. Mas em algumas situações que você precisa adequar a dosagem da medicação, ou em situações de urgência e emergência, eu não tenho dúvida que o teste é altamente útil, né, para orientar a melhor conduta. É questão de tempo aí e para ser incorporado isso no Brasil. Dentro dessa que você tem falado, né, quando a gente pensa em cirurgia, né, quando a gente pensa em protocolo de cirurgia segura, né, o próprio Einstein, um hospital de altíssima complexidade, você acha que, porque assim, o grande problema das grandes cirurgias são complicações, risco de complicações trombóticas e hemorrágicas, né, e você tem desenvolvido um trabalho super bacana para tentar identificar esses pacientes que já internam no Einstein, independente da patologia clínica, da causa da admissão. Vocês já têm trabalhado com avaliação, inclusive, de interações medicamentosas, né, com avaliação de risco hemorrágico, risco trombótico. Você acha que o anti-10A ele poderia entrar nesse contexto de avaliação pré-operatória, então, para avaliar aqueles pacientes que estão em uso de algum medicamento, algum DOAC, por exemplo, para ajudar a direcionar melhor na tomada de decisão em relação a qual o melhor momento da cirurgia? Eu acho assim, você incorporar isso na prática para pré-operatório de uma maneira indiscriminada, eu acho que não tem sentido, né? Uhum. Eu acho que tem sentido naquele paciente que chega no pronto-socorro e tem que ser submetido a um procedimento cirúrgico e que ele não fez a interrupção e da medicação no tempo necessário, com os cuidados necessários, eu acho que ele ajudaria, tá? Então, assim, o paciente, eu já falei, o paciente com apendicite que chega, ou pacientes muito graves que você precisa operar naquele momento, a decisão de você ter que fazer a reversão ou não. Uhum. Tá? Hoje a gente faz, assim, hoje eu uso esse teste, que se chega um paciente na emergência e ele está com atividade anti-10 em níveis terapêuticos, eu tenho que reverter esse paciente, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Hoje eu não tenho o reversor direto, mas eu tenho o complexo protrombínico e complexo protrombínico ativado, eu faço nesse paciente. Tá? Em algumas situações, se você não tem nada, você tem que dar plasma para o doente para poder reverter, porque senão ele vai sangrar. Uhum. É impossível você operar um paciente com dose terapêutica desse tipo de anticoagulante. Como os testes convencionais não dão essa informação de uma maneira correta, né? Então, esse teste que avalia a atividade de anti-10L seria útil nessa situação. Eu não acho que em pré-operatório, de uma maneira indiscriminada, eu acho que não tem sentido. Claro. Tá? Com relação aí à parte aonde eu uso mais também, pacientes coronariopatas muito graves, que tem que tomar dupla antiagregação e anticoagulante. Então, eu tenho pacientes que são coronariopatas graves, que tomam inibidores de ADP, inibidores da via do ácido araquidônico e que tiveram eventos tromboembólicos e tem que tomar anticoagulante também, tá? Que tem uma fibrilação atrial também. Então, esse paciente ele toma dois antiagregantes e mais um anticoagulante. São esses doentes que a gente tem visto que sangram mais, tá? Então, será que nesses pacientes mais graves, de maior risco, que ele tem um risco trombótico, esse paciente, você tem que anticoagular, você tem que antiagregar, porque ele vai morrer de trombose. Morre muito mais gente de trombose do que de sangramento.
né? Mas se eu tenho um teste que eu consigo adequar uma dosagem, talvez eu não precise fazer a pixabana 5 miligramas 2 vezes, com 2,5 ele estaria bem. Então, eu acho que nesses casos mais específicos, mais complicados, o teste ajuda muito na tomada de decisão. Tá? Que hoje a gente faz no escuro, né, Tomás? Essa é a verdade, né? Sim. Então, repetindo, eu sou uma amostra viciada, né? O pessoal fala, pô, Guerra, mas eu não vejo esses doentes. Não, você não vê, mas eu vejo. Esses doentes faz mais parte graves. Da tua realidade, né? E mais complicados. Então, assim, o teste laboratorial é uma coisa que é incorporado na prática e clínica, né? O médico, se tiver um teste onde ele entenda que tenha um benefício, ele começa a pedir. O médico não entendeu ainda o benefício desse teste. Tá? Perfeito. O paciente às vezes fala, pô, doutor, mas não tem um exame que faça tudo. Então, fica ainda, a gente está vendo uma era nova ainda. Com o advento das medicações genéricas, agora, que isso no Brasil já está incorporado, eu acho que faz mais sentido ainda esses testes. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma variabilidade do princípio ativo. Tá? Uhum. Legalmente isso pode acontecer, né? Então o teste ele pode ajudar um pouco também nessas situações. Eu acho assim, Tomás, a prática é que vai fazer com que a gente aprenda mais a utilizar mais isso. Nós temos uma realidade no hospital que a gente usa há muitos anos. Tá? Então, enfim, eu posso te falar assim, já estão publicando nossos resultados, mas tem que fazer mais, né? A gente tem que incorporar o teste a um protocolo. Então, acho que o próximo passo nosso é colocar num código hemorrágico o paciente que está usando o DOAX que chega e na emergência ele tem que colher esse teste. Tá? Não tem, assim... Vai fazer parte do protocolo isso daí. Tá? Então, acho que a gente tem um caminho de aprendizado, mas eu não vejo... Assim, eu não tenho dúvida com relação ao benefício. Né? Assim, na prática, é que a gente precisa estar trabalhando a indicação correta, a indicação, né? Tudo e repetindo, né? Eu falo muito de protocolo porque a gente precisa ter, tá? Sem dúvida, para embasar a nossa prática, para evitar o overuse, mas evitar também assim, a não solicitação do teste. Eu acho que tem exames que deveriam ser pedidos e não são, certo? Que isso aumentaria a segurança do paciente na tomada de decisão das prescrições. Então, eu acho que tem esse aspecto... E a gente, às vezes, fica falando sozinho, né? Porque como muito pouco serviço faz esse teste, né? Hoje os grandes laboratórios já estão fazendo, tá? Mas na prática mesmo, nos hospitais, a gente não vê isso disponível. Eu sei porque a gente recebe a amostra de outros serviços para fazer, né? E assim, depois de umas horas, Tomás, não adianta eu receber um resultado depois de 12 horas. Não. Até no paciente ambulatorial, tudo para ver ajuste de dose, né? É importante falar que esses testes a gente sempre tem que avaliar no vale e no pico, né? Então, no vale, né, que você colhe o sangue antes de tomar essa medicação, que esse resultado ele te ajuda a ver se o paciente está fazendo um nível sérico, ou seja, se ele está protegido com relação a eventos trombóticos, e no pico, se ele está fazendo níveis séricos muito altos, com risco hemorrágico. Então, tem que saber interpretar também. Claro. Tá? Não, é fundamental isso que você tem falado, e eu pergunto assim, do ponto de vista laboratorial, né, para quem não conhece esse teste, como é um teste fácil de fazer? Existe diferença de eu pedir anti-10A para DOAX, para heparina de baixo peso? A gente, né, você falou do anti-10 para heparina não fracionada. É um teste de fácil realização? Existe uma característica específica desse teste e ele é facilmente realizado rapidamente, né? A interpretação dele, existe alguma dificuldade de interpretação? Queria que você falasse um pouquinho do teste em si, do ponto de vista laboratorial. O teste em si hoje é totalmente automatizado. Tá? O que eu vejo de problema é a confusão. Às vezes o médico pede atividade anti-10A para rivaroxabana e o laboratório faz para heparina de baixo peso molecular. Então, assim, a gente está tendo esse tipo de confusão ainda. Tá? Do ponto de vista técnico,
é totalmente automatizado. Então, assim, você faz uma validação, é como se fosse um TTPA hoje. Tá? Se o laboratório quiser, ele faz. Lógico que é um custo diferente, o teste é um custo de reagente diferente, mas a dificuldade assim, é colocar a amostra e apertar um botão. Tá? Os controles de qualidade, esse tipo de coisa. Onde eu vejo problema hoje é no pré-analítico, que às vezes não coletam. A heparina de baixo peso, que o anti-10, para a heparina de baixo peso, ele tem essa característica das 4 horas. Isso foi uma validação que foi feita em bula, que é onde você tem o range dos resultados é baseado muito nesse tempo. Então você precisa respeitar. Então, o pré-analítico às vezes não respeita. Tá? E na interpretação dos DOACs, é questão de vale e pico, é igual eu falei. Então, depende daquilo que você quer. Então, você precisa pedir. Coletar 2 horas após de tomar a medicação. Pico. Coletar antes da próxima tomada. Vale. Então, e nos resultados, hoje a gente solta. Rivaroxabana, 10, 15, 20 miligramas, vale e pico. Qual que é o valor de referência? E para Pixabana, de 10, 5 e 2,5. A gente solta também vale e pico e qual é o valor de referência. Tá? Como são drogas que dependem de absorção, metabolismo, esse tipo de coisa, o que eu tenho visto que também é útil e que eu esqueci? Paciente com cirurgia bariátrica. Né? Tem vários pacientes que fizeram cirurgia bariátrica que tomam anticoagulante. Aí absorve, não absorve, a absorção ela é errática. Então o teste ele ajuda a gente a saber também, porque tem de tudo. Tem paciente que não absorve nada, que não pode usar essa medicação, e que absorve um pouco, o outro é normal. Tá? E como é que eu vi isso aí? Porque eu comecei a ver paciente retrombosando. Está tomando remédio? Isso que eu ia te perguntar, na tua prática, você vê bastante isso. Você vê muita variabilidade em termos de anti-10A dentro do que era esperado para o que você encontra? Muito por quê? Porque depende de absorção. E a gente sabe que a absorção de medicação tem vários componentes, né? Se está em jejum, não está em jejum, né? Tem, sim, e você tem pacientes que tem uma má absorção geral, certo? Então, se tem pacientes que têm quadros de diarreias, que tem intolerância a lácteos e tem mais diarreia, isso tudo altera a absorção, tá? Não tenha dúvida. Tá? Não tem estudos específicos e nem vão ter, porque isso não é interesse de ninguém. Sim. Certo? Então, assim, e por isso que eu falo, em grupos selecionados, isso já tem vários estudos, tá? Sobre cirurgia bariátrica, sobre paciente com gastrostomia, com sonda e nasoenteral, né? Que a gente faz e pela sonda, o anticoagulante, tá? Então, isso já tem, vendo em nível sérico, esse tipo de coisa. Então, tem várias situações que seria interessante ter esse teste, que daria informação. Esses pacientes que eu citei eu tenho paciente internado agora, em sonda, tomando rivaroxabana e por sonda. Tá? Que é óbvio que você precisa ter algum parâmetro e que te oriente se está absorvendo isso, se não está, tudo, não tem como. Né? Perfeito. Tá? Então, é óbvio que para o dia a dia, para 90% dos pacientes, ou, enfim, eu chutei 90%, mas você não precisa fazer nada, óbvio. Né? Mas agora, você tem um grupo de pacientes que tem que ter um ajuste mais fino, né? Da medicação. Tá? É como era o INR para varfarina, né? Que tem pacientes com prótese mecânica, né? Pacientes que você tem que deixar com INR entre 3,5 e 4, às vezes, né? Paciente com SAF que você precisa deixar mais. E por que nos DOACs é diferente? Não é a mesma coisa. Então, assim, você tem populações que têm uma característica específica. Tá? Então, a gente que atende esse tipo de paciente, que é o mais complicado, o teste é muito útil. Eu achei interessante também que você comentou em relação aos pacientes que usam heparina em infusão contínua, né? Por exemplo, com risco de resistência à heparina, né? Por exemplo, população de pacientes submetida a ECMO, que precisa de uma heparinização contínua, tem a questão do risco de trombose de membrana, ao mesmo tempo são pacientes que têm plaquetopenia, né? A gente precisa anticoagular, existe o risco hemorrágico. A gente
tradicionalmente, né, existe o TCA, né, o TTPA, que são formas da gente monitorar a heparinização, e você falou muito bem dessa importância do anti-10A, e tem estudos até interessantes mostrando que o efeito de você atingir a tua dose esperada de heparina acaba sendo até muito mais rápida, sendo mais seguro para o paciente. Como é que é a tua experiência em relação ao uso do anti-10A nesse contexto de heparinização contínua? Bom, Tomás, no hospital, a validação do nosso TTPA é baseada no anti-10. Então, toda vez que o hospital compra um lote de heparina novo, a gente pede para ir para o hospital sempre comprar um lote de heparina grande. Eles mandam ampola para a gente valia o nosso TTPA, a gente faz essa validação baseado no anti-10A para ver a sensibilidade do nosso TTPA. Então, a gente já faz isso na validação do nosso TTPA, a gente já usa o anti-10A. Uhum. Tá? Para esses casos específicos, o anti-10A é muito útil. Certo? Por quê? A gente sabe que o TTPA ele tem algumas limitações nesse tipo de paciente. Por quê? Porque ele depende de antitrombina, ele depende do fator 8. Certo? Então, tem uma série de situações que alteram esse TTPA e você perde o parâmetro para o ajuste do anticoagulante. Então, o anti-10A nesse tipo de paciente, né, heparinização e contínua, mais grave e tudo, ele te dá uma informação importante para saber se realmente existe uma equivalência naquilo que você está usando de heparina para aquele resultado e do TTPA. Por isso que a gente tem o paciente que sangra e que trombosa e nessa situação. Porque, o médico não fez jeito. Não, é porque ele está se baseando num teste que tem uma limitação, certo? E que tem essa limitação, não tem como. Claro. Então, no anti-10, para hospitais de alta complexidade, que têm serviços de ECMO, que fazem cirurgia cardíaca mais complexo, deveria ter padronizado esse teste do anti-10, porque ele é muito útil na prática. Tá? Então, a gente viu muito na época do Covid isso daí, né? De pacientes que eram quadros trombóticos muito estranhos, tá? Onde a gente usou bastante também atividade anti-10 para ajustar o calibre ali da mão para heparina, né? Porque o que eu tenho, assim, impressão que a gente tem, até olhando um pouco da literatura, né? Há sempre a preocupação, né? Por questão tradicional do reconhecimento do TTPA para monitorar a heparina, mas como você está falando, muitas vezes a gente se depara com casos que é difícil, né? Você chega 24 horas, você não conseguiu ainda atingir tua meta de heparinização pela grande variabilidade do TTPA, né? Aí passou, então interrompe a droga, aí coleta, tem questão de quantidade de coleta de sangue, variabilidade de dose de heparina, então pode ser que o paciente fique um tempo sem a heparinização, né? E alguns trabalhos parecem, né, sugerir que, na verdade, de você já antecipar, ao invés de você ter esse passo, né, passar para o TTPA para tentar atingir a tua meta de anti-10A, seria você já monitorar a heparinização guiada por anti-10A. Você acha que isso é um caminho realmente que deve ser seguido? Você acha que é o futuro aí da heparinização? Eu acho assim, para os casos complicados, sim, tá? E os casos complicados você já vê desde o início, né? Porque você já tem resultados estranhos do TTPA. O pessoal liga para mim às vezes e fala assim, pô, cara, esse TTPA ele tá estranho. Como é que foi o pré-analítico e colheu direito, tudo? Às vezes colheu de catéter, não colheu, enfim, core de via periférica, não. Daí vai ver, eu tento tirar essas variáveis. Quando você vê que não é, e que é um problema que o teste é que tá tendo essa limitação, eu já falo, tem que fazer anti-10, não tem como. É. Mas o teste é caro. Não é. Não é isso. É caro você ficar com o paciente trombosado, sangrando. O teste é nada, isso daí é nada. Agora, você tem que ter no teu laboratório algo que seja regulado, uma coisa que seja padronizada, né? Porque não adianta você fazer um anti-10 que não sai esse resultado, né? Então, e não tem por que não fazer. Não precisa sim, você tem que fazer uma padronização como você faz com qualquer teste e disponibilizar isso daí. Tá? Então, a gente tem essa cultura no hospital
Se nós vamos disponibilizar, nós temos que disponibilizar de verdade. Certo? É para tomada de decisão. Então, você tem que fazer o teste de uma maneira que tenha um tempo de atendimento, uma liberação e que dê. E a gente tenta ajudar o médico a interpretar, Tomás, porque existe uma dificuldade. Então, hoje o laboratório ele tem essa função também de estar ajudando essa interface com o corpo clínico, né, de uma maneira objetiva. Então, isso que a gente faz, né? A gente tem vários colegas hoje que ficam o dia inteiro orientando, discutindo o caso, tá? Então, assim, a gente trabalha com especialistas no laboratório. Tá? Isso é importante por quê? Para dar esse tipo de orientação, porque às vezes a pessoa não pede e porque ela não sabe interpretar. Né? Então, assim, por isso que os protocolos eles são importantes, porque na hora que entra no protocolo, cria-se uma cultura da melhoria. A pessoa começa a receber o teste, ela aprende, ela tem que aprender aquilo lá. Né? Você vai ensinando o carro andando. Né? E ter uma justificativa também perante as fontes pagadoras, esse tipo de coisa. Então, é importante você ter os casos que seriam indicados fazer esse tipo de teste. Tá? Perfeito. A gente tem mais ou menos estabelecido, no Einstein não está tão estabelecido ainda. A gente não tem uma cultura ainda do anti-10 até, e como tem com o trombo. Hoje no Einstein a gente tem uma cultura com o trombo, que a gente já faz há muitos anos, o tromboelastograma, já tem uma cultura institucional, de como fazer, já está estabelecido, o pessoal da UTI, da emergência. Então, a gente já tem essa cultura. Com o anti-10 não tem ainda, a gente está criando. Aonde a gente já tem um protocolo que é fechado? Com a ECMO. Então, na ECMO já está no pacote de ECMO, a gente faz. Tá? Algumas cirurgias cardíacas a gente já conseguiu pôr, porque o pessoal gosta do TCA. Sim. Né? Mas em algumas situações a gente conseguiu pôr. Então, é importante você estar organizando isso, essa mudança de cultura dentro do teu serviço e do teu laboratório. Né? Os laboratórios têm que estarem preparados para isso. Né? Então, assim, hospitais de alta complexidade deveriam ter uma maneira de rotina. Tá? Porque é muito útil. O que eu acho que você fala que é extremamente importante é essa questão de uma necessidade de mudança, né, incorporação de cultura, né? Porque quando a gente pensa no anti-10A, a gente pensa em trazer mais segurança para o nosso paciente, seja para complicações trombóticas e hemorrágicas, né? E dentre as tuas inúmeras virtudes, você é uma pessoa que, além de ter essa característica, né, de ter a visão do laboratório e ter a visão da prática, né, você é um cara que sempre procurou agregar muito as pessoas, né, ter uma visão extremamente revolucionária para uma série de coisas dentro do hospital. E acho super bacana escutar você falando isso de envolver os outros médicos. Aí me pergunta assim, quais especialidades, por exemplo, que você acha que deveria ser trabalhado mais essa questão do anti-10A, né? Cardiologista, neurologista, onde você vê essa possibilidade de trabalho em relação a esse conhecimento do anti-10A? Eu acho que hoje o que a prática mostra, né? O que os anos mostraram, né? Que a parte de coagulação hoje, ela é multidisciplinar, não tenho dúvida, assim, tanto, não só da parte médica, de várias especialidades, como também farmacêutico, enfermeiro. Então, hoje a gente tem um grupo que gosta, estuda isso, enfim. Então, é importante. Das equipes médicas, eu acho que estão muito relacionadas, que deveriam estar mais atentas, sem dúvida é o emergencista, o intensivista, o anestesista, certo? Parte cardíaca, os cardiologistas, né? Que o anestesista faz às vezes do cirurgião cardíaco, porque ele é que controla esse tipo de paciente quando está em circulação extracorpórea, esse tipo de coisa. E a parte do hematologista quando dá errado, né? Porque eu falo assim, porque às vezes fazendo tudo certo, às vezes dá errado, né? E aí você precisa de algum especialista que consiga ajudar a reverter os casos, porque às vezes você faz tudo certinho e vai dar, porque às vezes a gente acha que o paciente está sangrando por causa do DOAX. Não, ele está sangrando porque ele tomou uma ginkgo biloba que mexeu com a função plaquetária mas ele está com 400 mil plaquetas. Sim, mas a função plaquetária dele está totalmente inibida e ninguém viu. Por isso que é importante você colocar os exames no processo. Porque às vezes, se você depender de alguém que naquela hora tenha que pensar
nas exceções, ele não consegue pensar com isso. Então, por exemplo, em doença hemorrágica, né? Sim, e você dá aula disso também, você sabe? Assim, a gente fica com muito medo da tríade letal, né? Então, se esses testes tivessem incorporados na prática, onde o médico recebesse esses resultados, ele teria uma segurança maior na prescrição dele. Eu acho que com anti-10 é a mesma coisa. Eu acho que assim, se nas situações onde você tem o paciente que ele tem uma dificuldade de anticoagular e com heparina, ele tem um TTPA que você vê que está errático, tudo você deveria fazer. Isso deveria estar incorporado. Tá? Então, é importante. Às vezes o laboratório também ele poderia ser mais proativo, ele poderia falar, olha, esse TTPA assim, ele está com algum problema. Né? Porque o médico ele vê lá um TTPA e curto, ele fala, isso está errado. Às vezes ele não está errado, às vezes está com um fator 8 de 300%, 400% e está encurtando. Então, você deveria fazer um anti-10. Então, acho que essa cultura tem que ser de todos ali, tá? Essa possibilidade de você alertar diante dos casos complicados. E a maioria dos casos que saem bem é porque alguém alertou, né? Alguém teve essa iniciativa e de falar, olha, isso está estranho, eu acho que tem que ir por aí tudo. Então, isso pode ser o laboratório, pode ser o hemato, pode ser o colega da UTI, o anestesista, enfim. Mas alguém precisa fazer, né? Porque senão o paciente morre. Então, é essa cultura de time que a gente tem no Einstein. Eu acho que isso é bacana, esse trabalho que a gente tem feito nos últimos anos, essa cultura de time, essa transparência e essa liberdade de estar falando, acho que está errado, claro. Acho que dá para fazer um outro caminho. Então, respondendo, né, precisa ter isso, assim, essa cultura. Né? E isso é muito do hospital mesmo, nessa transparência de você... porque o processo de melhoria... ele precisa ser transparente. Né? Você tem que pegar aquele caso que deu errado, auditar o caso, tudo. Então, toda vez que dá problema lá no nosso laboratório de coagulação, eu peço para levantarem o que aconteceu. Não, o exame está errado. Não. Está errado e por quê? Ele está errado aonde? A gente precisa ver o que aconteceu. Então, é isso que... essa preocupação em tentar identificar e tentar estar melhorando e trazer para a prática clínica algo que seja cada vez mais útil. Sim. Certo? Não adianta a gente incorporar teste e que não seja útil para o paciente. Por isso que é importante estabelecer aonde que ele pode ser útil e quando tiver aquela situação, fazer. É bem objetivo. Né? Não, perfeito. E achei muito interessante, assim, acho que é sempre importante ressaltar isso, né? Quando a gente está diante de doenças hemorrágicas, o paciente usava anticoagulante, a causa é o anticoagulante, vamos reverter, enfim. A gente tem que correr atrás da causa, né? Da hemorragia, porque às vezes não é um anticoagulante, né? Às vezes ele tomou outra medicação que comprometeu a agregação plaquetária, enfim. Então, acho que isso é fundamental, né? E até para a tomada de decisão, porque quando você submete o paciente a um dos reversores que você falou, né? Um paciente com AVC hemorrágico, até fico na dúvida se dentro desse protocolo para a utilização dos novos reversores, se não deveria estar atrelados ao uso do anti-10A para identificar e confirmar essa dose tóxica da medicação, enfim. Eu acho que nessas situações, eu tinha até comentado, eu acho que para o reversor, pelo menos no hospital, eu estou sugerindo colocar o teste na prática. Uhum. Tem que fazer. Para usar o reversor, vai ter que fazer o teste. Até para a gente conseguir justificar depois, do ponto de vista de prática médica, do ponto de vista de custo também, do ponto de vista de fonte pagadora, eu acho que ele vai ser muito útil isso também. Né? Agora, assim, como é que você estabelece algo que seja útil para o paciente? Né? Então, precisa ter um consenso entre as equipes. Né? Então, assim, na ECMO, eu vou te dar exemplo e da ECMO, né? Eu conversei bastante com o Bruno, né? O Bruno Ibrahim, uma pessoa sensacional. Uhum. Fala, pô, Guerra, tem que ter um anti-10. Isso eu estou falando já de anos. Aí, e não tinha um anti-10 bom, né? Chamamos o pessoal da... e lá no hospital a gente usa os kits e da Verf. Chamou um pessoal da Verf e falou assim, nós temos que padronizar, meu. Né? Até a gente chegar nessa padronização, e eu peguei o começo, né, Tomás? E quando Sim. nós validamos o kit e que veio para o Brasil.
hoje é um kit que tem uma qualidade, assim, que foi testado, que foi tudo. Então, você tem que fazer essas validações junto com as equipes assistenciais. Então, o laboratório tem que estar inserido nisso. Qual que é a prática melhor para o paciente? Certo? Mas eu falo para eles, eu vou padronizar um teste, mas vocês vão usar? Vocês vão pedir? Fala para eles, porque não é padronizar assim, né? Assim, você tem todo um custo de padronização, de tudo. Às vezes a gente faz uma força enorme e padroniza e ninguém pede. Certo? Por isso que eu defendo muito a parte de protocolo. Porque na hora que você põe o teste dentro do protocolo, na hora que você tem aquela situação, o teste ele tem que ser feito automaticamente, que foi o que a gente fez na ECMO. Em paciente com ECMO no Einstein faz. Pronto. Porque a gente sabe que é útil. Então, eu dei esse exemplo porque acho que para todas as situações, né? Do código hemorrágico por DUAX nós vamos ter que pôr. Então, e a gente vai aprendendo as situações. Porque a primeira causa de morte no mundo é infarto e derrame. A segunda é embolia pulmonar. A terceira é câncer, né? A quarta é morte violenta. Então, com todo esse arsenal de remédio que nós temos, morre muita gente ainda de trombose. Trombose. Isso quer dizer o quê? Cada vez mais vai se usar anticoagulante. Não tem como. Isso vai ser. Então, a gente tem que estar preparado para poder ter ferramentas para cuidar das pessoas que têm aquela variabilidade, porque não é todo mundo que você pode pôr no piloto automático e seguir, que vai dar problema. Então, em algumas situações, você precisa ter ferramentas que te oriente a como calibrar, né, a prescrição, né? Então, eu sou entusiasta que esses testes... Eu sou muito criticado, eu tenho amigos... colegas muito experientes aí que tratam de trombose que falam, pô, isso não serve para nada, tal, não sei o que. Eu falo assim, não, mas na prática... É assim, que você vê o outro lado, né? E estamos começando a publicar. Eu acho que, assim, uma das críticas é que tinha pouca publicação. E está começando a ter mais, tá? A Dr. David Garcia, nos Estados Unidos, da Universidade de Washington, e publicou também vários trabalhos. Então, assim, está começando aí, né? Nós já publicamos uns 2 ou 3 trabalhos, né? Mas... eu acho que com o tempo isso vai se tornando algo com mais evidência e clínica e mais utilidade na prática, né? E repetindo, tem que ser útil para o paciente, certo? O exame, nós temos que dar acesso pro paciente, para ele ter o benefício daquela tecnologia, né? Porque tem uma baita tecnologia por trás, claro, e de um exame laboratorial. Então a gente precisa dar esse acesso para o paciente. Então, essa estrutura clínico-laboratorial é fundamental, né? Tá? Sem dúvida. Você acha como é que você vê o papel, por exemplo, das sociedades médicas em termos de apoiar porque você sendo um entusiasta, né, dessa parte de hemostasia, de coagulação, está sempre muito envolvido, né, com os médicos jovens, residentes, formação, o que eu acho espetacular, né, e é uma necessidade mesmo, porque nessa parte de hemostasia e coagulação, todo dia a gente está aprendendo, todo dia tem coisa nova, né? Como é que você vê o papel das sociedades médicas em mostrar a importância de que, claro, a gente entende os estudos mostrando a importância, né, a segurança das drogas, dos medicamentos, mas é o que você está falando. Às vezes a gente tem um paciente no consultório, que esse paciente não leu o livro, não está nos estudos, né? Tem um peso específico, usa tais medicamentos, tem a variabilidade dele, a resposta dele, né? Então, assim, duas perguntas, né? Uma, primeiro, qual seria o papel das sociedades dentro desse contexto do anti-10A? E o Einstein, tendo a importância que tem, né, que é sempre uma vitrine, né, o Einstein também administra hospitais públicos, né, como é que você vê a facilidade de viabilização desse teste para acesso a todas as pessoas que precisam, né, não só para o Einstein, né, como é que eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, com relação às sociedades médicas, assim, eu tenho uma experiência muito boa com as sociedades, são muito parceiras, né, as sociedades. Eu acho que estão colocando esse tema nos congressos. Então, eu participo das programações do Congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e sempre tem algum assunto ligado à parte laboratorial também. Então, assim, eu acho que as sociedades elas estão preocupadas e estão tentando fazer o papel delas, né? Repetindo, ainda entende-se que tem pouca evidência
com relação aos anti-10. Então, acho que é um assunto que a gente precisa estar conversando mais, estudando mais e discutindo mais. Acho que hoje nós estamos fazendo um pouco isso, tá? Mas eu acho que as sociedades elas estão preocupadas, tá? No sentido de dar acesso a exames laboratoriais. Eu não sei especificamente se estão preocupados com o anti-10, mas falando na parte laboratorial e como um todo, eu não tenho dúvida. Com relação ao Einstein, no Einstein a gente tem uma política que a ordem é quando precisa tem que dar acesso para todo mundo. Então não é porque é privado ou público que tem essa distinção. É óbvio que a gente não tem todos os recursos em todos os hospitais públicos, tá? Mas se precisa, a gente faz, tá? Então, assim, se tem um caso que fala, ó, tá com problema, tal, colhe a amostra, manda lá para a unidade do Morumbi, que é a nossa central, tá? Então, hoje, pra você ter uma ideia, a gente está desenvolvendo uma ferramenta chamada HandClot, que a gente está dividindo os hospitais em 4 complexidades, os laboratórios do Einstein. Onde a gente tem aquele laboratório que faz tudo, que hoje é o centro de referência, que é o do Morumbi, que a gente faz hoje praticamente todos os testes, assim, disponíveis no Brasil e fora. O que não tinha, hoje nós trouxemos e validamos, ADAMS 13, RIT, atividade anti-10 para todas as heparinas e para os DOACs, testes de fibrinoles, enfim. Hoje a gente tem uma plataforma completa no Morumbi. Então a gente tem os outros que são categoria 3, né? Onde eles têm que pelo menos fazer INR, TTPA, fibrinogênio, TT, teste da mistura, tá? Alguns a gente colocou, os que têm o código hemorrágico nós colocamos em tromboelastograma e algum teste de difusão plaquetária. Nós temos os 2 que são as unidades satélites, que eles têm que pelo menos triar os casos e quando achar necessário mandar a amostra e para o Morumbi para a gente ir completar, e o 1, que são só point of cares, teste que só vê a parte mais rápida. Então, com isso, a gente tem que interligar essas 4 complexidades para não perder o paciente. Então, eu não posso perder um paciente, por exemplo, que tem uma microangiopatia trombótica, que às vezes apareceu no laboratório de nível 2, essa amostra tem que chegar no Morumbi para a gente poder fazer esse diagnóstico. Então, essa plataforma é que nós estamos desenvolvendo, integrando os sistemas desses laboratórios para dar acesso ao paciente ao diagnóstico. Hoje o problema que nós temos no Brasil é a falta do diagnóstico. A pessoa ela não tem a oportunidade, às vezes, de receber um tratamento apropriado porque ela não fez um diagnóstico correto. Então, a nossa preocupação hoje no Einstein é dar esse acesso. Isso é independente se é privado e se é público, nas parcerias. A gente desenhou para dar para todo mundo. Tá? É um desafio, Tomás, não é fácil, porque às vezes não é custo efetivo, mas a ordem tem que fazer. Tá? Então, a gente tem que calibrar isso daí. Por isso que lá não tem torneira aberta, não. O pessoal acha que pode fazer tudo. Não pode não. Lá é super controlado, a gente tem que justificar tudo, certo? Mas não é para, assim, todo mundo que precisa tem que ter acesso. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso o racional. Perfeito. Excelente. Assim, é sempre um prazer estar com você, discutindo, trocando ideia, aprendendo. Assim, eu queria que, para a gente finalizar esse episódio de hoje, eu queria escutar um pouco de você. Qual é a tua perspectiva, né, Dr. João Guerra, na prática, em relação ao anti-10A hoje, dentro da tua prática, como é que você viabiliza para o futuro, né, o acesso do anti-10A para o serviço público de uma forma geral? Então, eu queria só que você passasse uma mensagem final, assim, da tua prática pessoal, de como você visualiza a importância desse teste para o futuro. Bom, esse teste, Tomás, assim, quando a gente trouxe para o Brasil, porque esse teste ele não tinha no Brasil, eu tive que importar o meio, né? O meio que é a droga, a rivaroxabana, para poder validar na espectrometria de massa, para depois validar no equipamento e de coagulação a atividade anti-10A. Por quê? Porque desde aquela época a gente acreditava que ia ser incorporado. Eu estou falando de 5, 7, 8 anos atrás, que não se usava os DOACs desse jeito como se usa, né? Em nosso meio, né, São Paulo, assim, né, nas grandes capitais, esses anticoagulantes eles estão incorporados, tá? Ainda mais que os genéricos agora usa muito. Então, assim, teve um caminho no sentido da gente estar
melhorando a cultura e a organização no uso, e primeiro da padronização do método, para ser um método seguro, depois que as pessoas comecem a pedir e saibam interpretar. Hoje nós estamos no meio do caminho, eu acho que tem muita coisa para andar ainda, assim, eu acho que ainda é muito pouco solicitado. Por quê? Porque eu sou chamado, às vezes, quando deu errado, e eu vejo que se tivesse feito um teste antes, a gente teria tomado uma decisão diferente, né? Então acho que tem um caminho grande ainda para a gente ir percorrer. Eu acho que a gente tem que ir colecionando evidência, fazer os protocolos, tá colocando o teste dentro dos protocolos, tá publicando. Mas assim, a gente faz assim, o Brasil faz uma grande medicina, né? Se você pensar, tem grandes serviços, né? Então, eu acho que é uma questão de acesso mesmo, assim, o teste, ele vai ficando mais barato, né? Isso faz parte, né? Ele vai incorporando, vai se usando mais, né? E então vai dando mais acesso. Então, eu acho que a gente tem um papel importante agora em replicar isso, ajudar a validar, né? Para fazer o teste direito, né? Porque esse teste é um teste que tem umas especificidades. Ele é totalmente automatizado tudo, mas você tem que organizar a parte pré-analítica, você tem que ter as informações, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que ele está sendo incorporado aos poucos na prática. Perfeito, Guerra, excelente. Bom, eu sou suspeito a falar, Guerra é um amigo, né, pessoal, a gente tem trabalhado aí já há bastante tempo, acompanho muito o teu trabalho e realmente é um prazer estar aqui com você para falar de um assunto extremamente importante. Então a gente está tentando mostrar a importância, né, do diagnóstico para a terapia dos pacientes. Esse que é o nosso objetivo como médico, né? Sempre trabalhar e tratar o nosso paciente de uma forma mais efetiva e segura possível. Então esse tema é da mais alta relevância, né? Ainda mais com o aumento da utilização dos DOACs, né, de anticoagulantes, como Guerra frisou muito bem, trombose é a principal causa de óbito no mundo, né? Então a utilização de anticoagulantes cada vez vai crescer, sem sombra de dúvida nenhuma. Então, queria te agradecer, Guerra, por você ter vindo aqui hoje conversar com a gente, compartilhar a sua experiência, a experiência do Einstein, né, trazer um pouco da tua visão, da tua vivência. Então, realmente, para mim foi um prazer muito grande. Muito obrigado a você e espero em breve você estar retornando aqui com a gente para discutir algum outro assunto dentro das doenças hemorrágicas ou trombóticas. Muito obrigado, Guerra. Obrigado e agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa, é importante a gente levar acesso à informação e estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, Guerra.